Nesse estudo da semana aprendemos que Jesus, o Mestre dos Mestres, é a maior revelação de Deus que existe e ele deve ser o centro de toda a educação cristã, de toda a verdadeira educação. Só que nós precisamos responder a uma pergunta muito importante e que da resposta correta a esta pergunta depende a nossa saúde espiritual e até mesmo a nossa salvação eterna. Qual deve ser a nossa postura diante de Jesus? Nós aprendemos ao longo desta semana que Jesus ele não é simplesmente um ser humano, né? Ele é um ser divino humano, assumiu essa natureza, como diz João 1,14, para poder aproximar a divindade de nós, revelar o caráter de Deus que havia sido distorcido pela humanidade e também ele se transformou em ser humano para poder morrer pelos nossos pecados e pagar a penalidade que nós merecíamos. Sendo, portanto, Cristo Deus, como nós também aprendemos ao longo dessa semana, um Deus encarnado, a nossa postura diante de Jesus deve ser de adoração. Cristo é digno de toda adoração porque ele é da mesma essência que Deus Pai e que o Espírito Santo. E nós percebemos na Bíblia que Cristo começou a ser adorado desde quando era um bebê. Em Mateus capítulo 2, nós vemos que os magos que visitaram a Jesus o adoraram. Magos não eram feiticeiros. Esse termo se refere a filósofos naquela época. Filósofos e pessoas influentes no Oriente. Então esses filósofos do Oriente vieram adorar a Jesus porque eles estudavam astronomia, entendiam dos astros e eles também acreditavam na vinda do Messias. E Deus se utilizou da astronomia, de uma estrela, para poder mostrar a esses filósofos exatamente onde se encontrava Jesus. E quando eles encontraram Jesus, qual foi a reação, a atitude deles? Mateus 2, verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Você percebe que além de Jesus receber muitos presentes, o texto diz que eles o adoraram. O texto não diz que eles os adoraram, ou seja, Maria não estava inclusa na adoração. Por isso, a adoração ou veneração a Maria é um ensinamento antibíblico. Por mais que devamos respeitar e aprender muito com o exemplo da mãe de Jesus, ela não é divina humana, ela não tem dupla natureza. Ela era uma ser humana comum, escolhida por Deus e que veio a se tornar uma pessoa obviamente muito especial. Uma mulher realmente bendita entre as mulheres porque o ventre dela abrigou a segunda pessoa da divindade. Mas ela não é objeto aqui de adoração ou veneração. Então vemos Jesus Cristo sendo adorado, não é? Desde bebê. Porque as pessoas que tinham um pleno conhecimento de Jesus, elas sabiam que ele era muito mais do que um ser humano. Elas sabiam que o Messias seria um ser divino humano. Outro texto em que Cristo é adorado, e ele obviamente não nega-se a receber tal adoração, é João 20, 28. Quando Tomé, de uma forma incrédula, duvidava de Jesus, Jesus apareceu no meio, duvidava da ressurreição de Cristo, Jesus aparece no meio deles e diz o seguinte: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Jesus: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste, ou seja, porque me viu, creu que eu sou o Senhor, que eu sou Deus, que eu ressuscitei? E ele segue: bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, Cristo recebe
a adoração de Tomé e ele não corrige Tomé por isso. Já anjos, por exemplo, quando lemos em Mateus 22, ou melhor, em Apocalipse 22, versos 8 e 9, quando João foi adorar um anjo, porque ele estava grato pela revelação do livro do Apocalipse, o anjo disse, olha, não faça isso. Eu sou um servo de Deus assim como você. Adora a Deus. Então, se os anjos não aceitaram a adoração, é porque eles são criaturas. E se Cristo aceitou a adoração, é porque ele é criador. Tanto que o próprio Deus Pai chama Jesus de Deus. Em Hebreus 1:8 diz assim, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Aqui é usado um salmo, o Salmo 45, versos 6 e 7, que fala de Jeová, para falar de Cristo, ou seja, Deus Pai chama Jesus de Deus. E mais do que isso, depois que Cristo é entronizado, Cristo volta à sua condição divina. E em Hebreus 1:6 encontramos uma revelação muito importante, que diz o seguinte, e novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, os anjos adoravam a Jesus mesmo na condição dele de encarnado. Imagine ele tendo subido aos céus, continuando com a dupla natureza, só que glorificado e reassumindo seus atributos divinos. Por isso, Cristo aceita a adoração por ser Deus. E isto nos ensina algo de muito importante. Se você aceitar a Cristo só como um personagem histórico e não aceitá-lo como filho de Deus, ou seja, como um ser divino, não vai adiantar muito para você. Óbvio que vai ser importante, você vai se guiar pelos princípios de Cristo, vai ter uma vida de princípios, de valores, porém você não pode deixar de aceitar a Cristo como Salvador divino, porque só assim a sua penalidade pelo pecado é paga. Muitos dizem assim, mas eu sou uma boa pessoa. Veja, você é uma boa pessoa e eu não duvido disso, mas você é um pecador. E por mais que você seja uma boa pessoa agora, você tem dívidas, débitos para com a lei de Deus. E esses débitos só podem ser pagos pelo sacrifício substitutivo de Cristo. E por isso que você deve aceitá-lo como seu Salvador, Senhor e Deus. E Cristo, no seu papel divino, na sua função divina, sabe o que ele vai fazer? Ele vai prover perdão aos seus pecados se você aceitá-lo como Salvador e Deus. Em Marcos 2,5 vemos que Cristo tem poder e autoridade para perdoar pecados, um atributo que pertence somente a Deus. O texto diz assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Ou seja, se Cristo perdoou pecados ao ponto até de chamar a atenção dos escribas, é óbvio que eles entenderam que ao Cristo perdoar pecados, Cristo estava dizendo que ele era Deus. Então, faça de Jesus o seu grande amigo. Faça dele o mestre dos mestres. Quanto mais você se aproximar de Cristo, mais você vai conhecer acerca de Deus. E ao você aceitar a Cristo, não apenas como um personagem histórico, mas como um ser divino humano que morreu na cruz pelos seus pecados, e ao você pedir perdão a Jesus, ele vai comunicar perdão a você e a justiça dele será transferida para você. Foi uma satisfação ter participado com você nesse estudo da semana. Tenho a convicção de que na próxima semana estudaremos assuntos extraordinários também, relacionados à educação. E eu espero que você continue acompanhando, espero que você compartilhe o áudio com outras pessoas, que você comente. Isso é muito importante, né, para que o YouTube perceba a relevância, não é, desse tipo de conteúdo que eu tenho aqui compartilhado com vocês.
Tá, obrigado pelo seu carinho, um abração e até o nosso próximo estudo.